Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Ai, gente, o Enem tá chegando, né? Chega a dar um nervoso, assim, né? Vocês sentem? Ai, gente, eu sinto. Já sofro por ansiedade, né? Antecedendo, assim, o Enem. Mas vamos nos acalmar e estudar, porque vocês estão na melhor aula da semana. Esses outros professores que ficam dizendo que a aula deles é a melhor, nada, gente. É o meu componente que é o melhor. E ele é literatura. Isso mesmo. Na aula anterior, nós falamos sobre Machado de Assis. Ai, gente, se eu pudesse, eu ficava tipo umas 4, 8, 2 dias falando desse autor, porque Machado de Assis deixou um legado incrível para a literatura brasileira. Não é verdade? Bom, se você tá aí, perdeu essa aula, olha, está lá na plataforma Eduque, hein? Vai lá, assiste todas as aulas e depois volta aqui para a aula de hoje. Mas antes de começar a aula de hoje, que eu tenho certeza que vocês já estão curiosos, vamos fazer uma revisão rapidinha sobre Machado de Assis? Vejam só, vou começar com 3 perguntinhas para vocês, tá? E aí eu vou colocar a perguntinha e vocês respondem aquele bate e volta, tá bom? Vamos lá? Machado de Assis tinha fama de... E aí, gente? Baseado na nossa última aula. Fama de bruxo, de chorão, de risonho, de ladrão ou de esquizofrênico? E aí, gente, qual a resposta correta? Vamos lá? Resposta correta é bruxo. Gente, é isso mesmo. Para você que não lembra, o Machado de Assis, ele foi chamado pelos vizinhos de bruxo, porque um dia ele estava ali a queimar algumas cartas durante a noite e a galera viu de longe e disse, nossa, é um bruxo, né? E aí ele ficou conhecido como Bruxo Cosme Velho na rua Cosme Velho, no bairro Cosme Velho, tá bom? Vamos à próxima pergunta, ver se vocês lembram. Quem não lembra, corre na aula anterior, hein? Vamos lá? Qual foi o primeiro livro escrito por Machado de Assis? O primeiro livro que ele escreveu. E aí, gente? Queda que as mulheres têm para os tolos, Dom Casmurro, Helena, Ressurreição ou Pequeno Príncipe? E aí, qual é a nossa resposta? Resposta é... Gente, o primeiro livro que ele escreveu foi Ressurreição. A queda que as mulheres têm para os tolos é uma tradução. É isso mesmo, uma pegadinha, né, gente? Esse primeiro livro, que o Machado ele fez a tradução, não é uma escrita dele, tá bom? É uma escrita de outro autor que ele fez a tradução e aí ele assinou. Tradução de Machado de Assis, tá? Mas o primeiro livro dele mesmo, né? O primeiro romance, na verdade, porque ele já escrevia outros estilos de texto, então o primeiro romance foi Ressurreição, tá? E vamos à última perguntinha para a revisão, né, sobre Machado de Assis. Qual era o nome de Machado de Assis? Não, gente, essa tá muito fácil. Benjamin Maria Machado de Assis, Monteiro Machado de Assis, Joaquim Machado de Assis, Joaquim Maria Machado de Assis, Maria Joaquina Machado de Assis. E aí, gente, pausa o vídeo, responde e volta, porque a resposta é... Joaquim Maria Machado de Assis, gente, letra D, tá bom? E aí na letra D nós temos o nosso gabarito. Já pegaram um spoiler ali do que eu vou explicar, né, gente? Gente, esses pontos que eu levantei são apenas, né, links com a aula anterior para vocês lembrarem um pouquinho sobre alguns fatores relacionados ao autor Machado de Assis, que estará aí na provinha do Enem. Vocês lembram que eu fiz também um combinado com vocês na aula passada? De que eu leria um fragmento de redação nota 1000 e que usou Machado de Assis? Então, eu cumpro as minhas promessas, pessoal. Falei e aqui estou. Olha só. O tema foi Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. E a autora foi Larissa Cristine Ferreira. O título, ela colocou Orgulho Machadiano. Gente, quero lembrar para vocês que o título da redação do Enem, ele é opcional, tá? Você coloca se você quiser. E a Larissa treinou um título no qual ela usava o nome do Machado de Assis e lá no Enem ela conseguiu colocar em prática, tá? Vamos ver a introdução dela? Brás Cubas, o defunto autor de Machado de Assis, diz em suas memórias póstumas que não teve filhos e não transmitiu a nenhuma criatura o legado da nossa miséria.
Talvez hoje ele percebesse acertada a sua decisão. A postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa é uma das faces mais perversas de uma sociedade em desenvolvimento. Com isso, surge a problemática do preconceito religioso, que persiste intrinsecamente ligado à realidade do país, seja pela insuficiência das leis, seja pela lenta mudança de mentalidade social. Gente, essa é só a introdução. O restante do texto vocês vão encontrar na internet ou na própria página aí, né, do INEP, na cartilha do participante, tá bom? No caso, vocês podem digitar o nome da Larissa completo ou redação Orgulho Machadiano e vocês terão acesso ao texto completo, tá? Aqui nessa introdução, ela fez a estratégia usando Machado de Assis ali, né, falando da obra Memórias Póstumas. Vejam que ela não colocou todo o nome da obra, porque a gente conhece ali, né? O reconhecimento foi feito pelo início, Memórias Póstumas. Ela usou o nome do personagem, né? Que é o Brás Cubas. E eu falei um pouco para vocês sobre essa história na nossa aula anterior. E ela vai fazer o gancho dizendo que o autor fala não ter filho para não transmitir, né? Que não teve filho, para não transmitir a esse filho a miséria da sociedade brasileira. E aí ela traz um exemplo de que, né, ou do que seria essa miséria. E ela relaciona essa miséria com a intolerância religiosa. E ela diz ainda que é uma problemática que está ligada à realidade do nosso país, né, a questão da intolerância religiosa. Aí ela alega, primeiro, a insuficiência de leis, que é o que ela vai discutir no desenvolvimento 1 dela, e depois ela fala da lenta mudança da mentalidade social, certo? Gente, eu quero destacar que no último período, ali ela escreve com isso, surge a problemática do preconceito religioso. No caso, ela deveria usar ligada à realidade, porque o sujeito é a problemática. Então, há sim um desvio de gramática. Porém, no Enem, é passível, né, de o aluno tirar 200 pontos, sim, em gramática, mesmo apresentando 2 desvios gramaticais e 1 de estrutura. É isso mesmo. Alguns textos 1000, eles apresentam sim desvios. E a banca prevê que o Enem já é um dia bem difícil, já é um dia cheio, né, aí das suas dificuldades. Então, eles acham que o aluno já deu tudo mesmo, e a gente sabe como é difícil fazer todas as questões e a redação e tal. Então, tudo bem ele cometer até 2 desvios em um texto que ele teve que fazer naquele momento, né, sob pressão, tá bom? Tudo bem? É bom a gente saber disso, né? O seu texto não tem que ser perfeito para ser 1000, né? Ele pode ter leves desvios, tá bom? Mas estude para que eles sejam mínimos, tudo bem? Bom, lembramos a aula anterior, já estamos aqui fãs da Larissa, né? Que usou aí o autor Machado de Assis para contextualizar a sua introdução. Mas o tema de hoje é o que mesmo? Representações femininas na literatura. Gente, observando as aulas anteriores, vocês me ouviram falar sobre José de Alencar. Sim, o José de Alencar promoveu a escrita de romances, trazendo personagens femininas lá no romantismo. Na aula posterior, quando falei do Machado de Assis, atentei também para a discussão das representações femininas, dizendo que o autor tratou de modo diferente. Cada escola literária vê a mulher de uma forma? Será que é assim que funciona? Vamos então falar um pouquinho mais sobre esse assunto? Vejam só, lá nas primeiras aulas nós vimos sobre tendências literárias. E lá naquelas tendências vocês viram que cada escola está relacionada a um momento histórico, a uma maneira de sentir e a um contexto de produção. A visão que nós temos da mulher e dos seus papéis na sociedade, ela se modifica conforme o tempo, o lugar. E, consequentemente, por a literatura fazer esse registro condicionado ao tempo, ao lugar e ao contexto, acaba por capturar, né, as representações femininas ou até transcender as formas de visualização da mulher para outras ainda mais superiores, tá? Sempre mostrada em termos de excelência, a mulher foi vista como um ser desejado por sua beleza, tanto visualizando o seu corpo quanto os seus atributos aí. Nós podemos observar que, se por um lado, a mulher barroca foi apresentada como exemplo de beleza, paradoxalmente ela tornou-se alvo também de críticas. Deste modo, salientaram-se algumas imperfeições e defeitos físicos e alguns vícios considerados repulsivos, como a ganância por dinheiro e a ambição desmedida. A silenciosidade de certas mulheres também não escapou ao reparo dos poetas aí.
assim como de alguns cronistas e romancistas também. Vejam só, o ideal que nós temos de mulher no início das tendências literárias é um ideal que veio da Grécia. Sim, lá do Botticelli, né, do ideal de beleza que nós herdamos ali dos gregos. Quando nós temos a primeira escrita no Brasil, que não é feita pelos brasileiros, mas pelos nossos colonizadores, eles registram essa mulher indígena, a qual, na Carta de Pero Vaz de Caminha, eles vão chamar de bela, de bonita, né? Assim eles vão caracterizá-la. Depois disso, a nossa primeira escola literária, de fato, que vai aí iniciar na Bahia e depois vai se estender a Minas Gerais, é onde nós vamos ter a mulher desenhada pelo autor Gregório de Matos. E essa mulher que ele traz é uma mulher que ela não é apenas perfeita, como era colocada, né, na antiguidade, que ela não tem o olhar só para o corpo da mulher, né, uma objetificação, mas ela também tem vícios, tem, vamos dizer, atitudes, né, naturais da mulher daquele período, tá? Lá no Barroco nós vamos ter uma visão de mulher, né, ou sobre a mulher, a partir da escrita desse autor, que é o Gregório de Matos. Acaba que lá no Barroco ainda, o Gregório de Matos, ele idealiza um pouco a mulher. Vejam só, o amor idealizado de raízes cortesãs e trovadorescas, né, ali do período da literatura trovadoresca, atingiu uma grande expressão. Só que ele no Barroco desce ao nível de carnal, capaz de levar um homem à ruína, né? Inclusive até o homem mais cauteloso. Esse tipo de comportamento atingiu todas as camadas sociais. Em suma, numa época de fortes tensões, a sociedade barroca caracterizou-se pela primazia concedida aos sentidos e à realidade concreta, privilegiando acima de tudo o desfrutar do momento presente. No entanto, o homem barroco estava consciente do caráter efêmero, passageiro da beleza feminina, pois para ele a morte é a lei universal, em que nem sequer a mulher mais perfeita pode escapar. Aqui nós temos uma referência à representação feminina lá no Barroco ainda. Que referência é essa? A existência do fim da vida, né? A morte em si. Então observem. Teremos uma mulher que foi idealizada, aquela que foi pensada, foi desenvolvida pelo autor a partir do que ele desejava registrar e não da prática real, da observação real. Essa mulher, ela usa a seu favor os predicativos que ela tem, ela seduz esse homem e na literatura barroca ela precisa seduzir esse homem porque ela tem como fim a velhice e a morte. E aí o homem barroco vai trazer essa mulher que precisa viver a vida porque sim, ela vai morrer e vai ficar velha e louca, assim diziam os autores barrocos. Não fiquem cancelando os autores barrocos, espera lá. É porque era maneira de pensar daquela época. Não estou dizendo que é correto, não me cancele, preste atenção. Não é uma visão correta sobre a mulher, mas é a visão que se tinha naquela época, tá? Vamos ver uma questão de Enem, para ver como que o Enem cobra o que eu acabei de explicar para vocês? Vejam só. Essa questão foi aplicada em 2009, foi na segunda aplicação do Enem, tá? O título do poema é Lisonjeia outra vez impaciente a retenção de sua mesma desgraça. Primeiro eu quero que vocês observem a estética desse poema. 4 estrofes, já estudamos isso em aula anterior, vamos revisar. 4 estrofes. As 2 primeiras com 4 versos. Então eu tenho quartetos. E as 2 segundas estrofes com 3 versos. Então eu tenho tercetos. Que poema é esse, composto por 14 versos, sendo 2 quartetos e 2 tercetos? Pause o vídeo, vá pesquisar no seu material. Encontrou a resposta? Muito bem, é um soneto, é isso mesmo. Agora vamos fazer a leitura. Discreta e formosíssima Maria, enquanto estamos vendo claramente na nossa ardente vista o sol ardente e na rosada face a aurora fria. Enquanto, pois, produz, enquanto cria, essa esfera gentil, mina excelente, no cabelo metal mais reluzente e na boca mais fina pedraria. Gozai, gozai da flor da formosura,
antes que o frio da maduridade, tronco deixe despido que é verdura. Que passado o zenite da mocidade, sem a noite encontrar da sepultura, é cada dia caso de beldade. Gente, eu sei que a linguagem é um pouquinho distante, porque nós estamos lendo um poema que foi escrito durante ali o século XVI. Então ele tem uma linguagem um pouco mais afastada, mas dá para entender ali, né, o que ele propõe. Primeiro, ele dá um nome a essa musa, ela se chama Maria. Depois, ele compara ela ao sol. Ele diz que ela é vista claramente, né? Ele compara ela com o sol ardente e ele diz que a sua face é rosada, porém, disse também que é como a aurora fria, né? Ele faz essa ligação aí quando ele fala dessa mulher a quem ele admira, a quem ele gosta, ele tem sentimentos por ela. Só que ele diz que essa mina excelente, né, esse tesouro excelente, aí ele fala do cabelo dela, que é de metal reluzente. Olha como ele a elogia. E na boca ele diz que tem a mais fina pedraria, né, como se fosse tesouro, gente. Só que nos 2 tercetos, ele vai mostrar o que em que ela precisa repousar as suas preocupações. O que ele diz? Para ela aproveitar a flor da formosura. Que flor é essa? A juventude que ela tem. E aí ele diz por quê? Ele diz porque o frio da maduridade vai chegar. E esse frio da maduridade é a velhice. É quando ela deixará de ser bonita na visão daquele povo e daquela época, tá? Aí ele diz que essa mocidade ela vai passar, né? E ela vai encontrar a sepultura, gente. O que isso quer dizer? Essa sepultura quer dizer que ela encontrará a morte. Gente, vocês acreditam que o Gregório de Matos conquistou várias gatinhas com esse discurso de fique comigo que você vai ficar velha e feia, aproveite que você é novinha? Vocês acreditam, gente? Cada discurso, hein? Vamos analisar os discursos, meninas e meninos, antes de aí, né, tomar uma decisão amorosa, tá? Eita, causa de literatura não é de amor. Volta! Olha a questão do Enem. O barroco é um movimento complexo, considerado como a arte dos contrastes, né? A arte dos 2 lados. Mas vocês perceberam esses 2 lados no poema? Acredito que ficou bem claro, né? A vida, a juventude, a beleza, posteriormente, a velhice e a morte. Então a gente vê aí as contradições, né, que ele colocou no poema. O poema do Gregório de Matos, né, revela características do barroco brasileiro. É uma espécie de livre tradução de um poema de Luís de Góngora, importante poeta espanhol do século XVII. Fruto de sua época, o poema de Gregório de Matos destaca, letra A, o uso de antíteses para distinguir o que é terreno e o que é espiritual na mulher. Antíteses são palavras contrárias. Por exemplo, quando você tem dia e noite, homem e mulher, quando você tem menino, menina, subir e descer, ou seja, palavras contrárias. Será que foi isso que ele usou, né, dentro do poema para chegar aí a produzir o significado? As antíteses chamaram a atenção? B. A concepção de amor que se transforma em tormenta, em problema, em sofrimento da alma e do corpo do eu lírico. Será que ele destaca o pesar pela transitoriedade da juventude e a certeza da morte ou da velhice? Ou será que o contraste entre a beleza física da mulher e a religiosidade do poeta que é destacada aí? Que são, né, destacados. E a opção é a regular alternativa temática entre versos pares e ímpares. Será que é isso que ele quis destacar, gente? A questão estrutural entre os versos pares e ímpares? Pause este vídeo, responda e volte aqui para ver a resposta. Pausou? Parabéns! Vamos ver a resposta, então? Olha só, e o nosso gabarito é letra C. O autor buscou destacar que há uma transitoriedade, né? Há uma passagem da juventude e, né, ela é passageira, é efêmera, e há uma certeza da morte ou da velhice, né? Ô, gente, mas foi difícil? Não venha dizer que foi difícil. Qual é o grande desafio da questão? Entender a mensagem a ser transmitida, posto que é fruto de uma linguagem formal, mas
com uma leitura bem feita, marcando as palavras que você consegue entender, fazendo ali a interpretação dos versos, a gente observa que o gabarito fica bem claro, não é? E o tema é a representação feminina aí na poesia barroca. Vocês gostaram dessa questão? Vamos fazer uma outra questão? Olha só, essa questão não foi usada no Enem, foi usada em um vestibular, mas eu trouxe para vocês verem como que a visão dessa mulher muda do barroco para o arcadismo, né? Vocês lembram aí que nós temos sequências literárias, não é isso? Pautadas ali no barrenapasmo, né? Barroco, arcadismo, romantismo, realismo e... Muito bem, não sabe dessa? Mas está nas nossas aulas, lá na plataforma Edu, que corre lá, que você vai ver o significado de cada uma dessas letrinhas aí. E elas estão associadas às tendências literárias. Na verdade, são as próprias tendências literárias. Vamos à questão, então? Passamos do barroco para o arcadismo. Leia o poema de Tomás Antônio Gonzaga, transcrito a seguir. E marque a alternativa que aponta 3 características do arcadismo brasileiro que nele podem ser observadas. Lira 1. Professor, o que é lira? Eu não lembro. Estava conversando na hora da aula, hein? Lira nada mais é do que um poema acompanhado por um instrumento aí, né? Um instrumento lírico, um instrumento aí que ajudava na declamação deste poema, tá? E aí recebe-se o nome de lira. E essa é a lira 1. Podem existir várias liras, não há uma definição da quantidade exata. Então, cada autor escreve a quantidade de liras que ele se sentir inspirado, tá? Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiras, dos frios gelos e dos sóis queimado. Tenho próprio casal e nele assisto, dá-me vinho, legume, fruta, azeite, das brancas ovelhinhas tiro leite, e mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Olha, gente, vocês lembram que o Gregório ali, ele falou da Maria. E agora, o Tomás Antônio Gonzaga, ele vai falar da Marília, a sua amada Marília. Primeiro detalhe que eu quero te lembrar, de quando você estudou aí no ensino médio, você que ainda está estudando, é que no arcadismo, os autores escolhiam uma musa. E aquela musa, ela receberia, e a ela seriam dedicados todos os poemas. É isso mesmo. Não tinha esse negócio de a fila andou não, gente, que nem é hoje não, tá? Então, era aquela musa, era para todo sempre, todo poema seria para ela. Então, a musa do Tomás Antônio Gonzaga é Marília. E ela vai ser usada, né? O nome dela vai ser colocado, ela vai ser idealizada ali, tá? A idealização permanece. Mas essa mulher, ela mudou. Sabe por quê? Porque a mulher do arcadismo, ela é uma pastora. É isso mesmo. Ela divide com o pastor de ovelhas as obrigações de quem trabalha no campo. E ela deixa isso muito claro no poema, né? Os trabalhos que ela faz ali. E ela não fala desses trabalhos com pesar, tá, gente? Na verdade, é bem leve. Ela faz isso, ela faz com naturalidade, ela se sente feliz vivendo no campo, tá bom? Então, são expressões dessa Marília aí que nós estamos vendo e que ela é do arcadismo. Vamos ver as opções que o vestibular nos deu? A letra A. Eu preciso de 3 características, lembrando vocês, tá? Nesse poema foi possível observar a vulgarização da figura da mulher, o medievalismo e egocentrismo. Será que foi colocado de maneira vulgar? B. Denúncia social, exaltação da vida no campo e temas urbanos. Aí eu vou ali no início da letra B. Houve uma denúncia social? Alguma problemática colocada em questão? Letra C. Exaltação da vida do campo, linguagem simples, pastoralismo. Vocês acharam que a linguagem foi simples? Será que essa linguagem é uma linguagem simples? Letra D. Temas urbanos, linguagem simples, medievalismo. Mas o que seria medievalismo mesmo, né? Está aparecendo pela segunda vez. Letra E. Egocentrismo, pastoralismo e denúncia social.
Gente, olha só. Vocês viram que ele repete alguns termos. Vamos lá. Medievalismo. Será que na construção dessa representação feminina observamos características que foram herdadas do período medieval? Será que você consegue perceber isso? Lembra daqueles filmes que você já assistiu sobre o período medieval, né? Será que há similaridade? Então, se você acha que sim, você marca ali como resposta, né? Há a ideia desse medievalismo ali. Quando ele fala de denúncia social, realmente não houve nenhuma denúncia social. Quando ele fala de linguagem simples, talvez você não tenha achado simples, mas deixa eu te dizer, se eu comparar a linguagem desse período com a linguagem do poema anterior, do Gregório de Matos, ela é mais simples do que aquela? Ela é. Então tem sim uma linguagem simples, tá bom? Então, voltando aqui na nossa questão, nós vamos observar que a resposta que mais se adequa, novamente, é a letra C. Exaltação na vida do campo, ela vive lá, ela é feliz, né? Ela realiza as atividades pastoris dela. O texto tem linguagem simples, não para você do século XXI. É a linguagem simples para a galera daquela época, tá? Do século XVII. E também temos o pastoralismo. Sim, no arcadismo obrigatoriamente existe a figura do pastor de ovelhas e da pastora, tá? Vamos fazer uma outra questão? Mas antes disso, vocês podem marcar aí no caderninho de vocês a palavra idealização. A mulher, por muito tempo, ela foi idealizada. Mas o que é isso? Vamos lá. O que é idealizar uma pessoa? É exagerar de forma positiva as virtudes de outra pessoa, tirando o valor de nós mesmos para outorgar, atribuir ao outro o poder da perfeição. Uma pessoa que idealiza outra costuma se sentir inferior e crer que esta está à frente, né? Está à frente a alguém inatingível. Como assim? Gente, a mulher, em várias escolas literárias, ela foi tida como um ser inalcançável. É isso mesmo, ela não era uma mulher alcançável, porque ela era idealizada. Ela não era pautada na observação. Na verdade, a construção desse personagem era pautada nas suas virtudes, né? Nas suas coisas boas, para ficar mais prático, para a gente poder entender, tá? Gente, mais uma questão. Essa questão é do Enem. Quem não se recorda de Aurélia Camargo, que atravessou o firmamento da corte como um brilhante meteoro e apagou-se de repente no meio do deslumbramento que produzira seu fulgor, né? Ali sua vivicitude. Tinha ela 18 anos quando apareceu a primeira vez na sociedade. Não a conheciam e logo buscaram todos com avidez informações acerca da grande novidade do dia. Dizia-se muita coisa que não representei agora, mas a seu tempo saberemos a verdade. Sem os comentos era órfã. Tinha em sua companhia uma velha parenta. Viúva, Dona Firmina Mascarenhas, que sempre a acompanhava na sociedade, tá? Gente, voltando, sem os comentos malévolos de quem usam vesti-la os noveleiros, tá? E aí nós temos uma parte do texto, aqui é a segunda parte, tá? Desse texto, e esse texto é do José de Alencar. E ele pertence a qual escola literária mesmo, gente? Romantismo, que nós também estudamos aqui, né? Vamos à questão? O romance Senhora... Veja que o Enem já dá o nome do livro. Diz José de Alencar, ele também já dá o nome do autor. Foi publicado em 1875, no fragmento transcrito, a presença de Dona Firmina Mascarenhas como parenta de Aurélia Camargo assimila práticas e convenções sociais inseridas no contexto do romantismo, pois o trabalho ficcional do narrador desvaloriza a mulher ao retratar a condição feminina na sociedade brasileira da época. Será que o narrador, ele desvalorizou aí a mulher? O trabalho ficcional do narrador mascara, né? Ele esconde os hábitos sociais no enredo de seu romance. As características da sociedade em que Aurélia vivia são remodeladas na imaginação do narrador romântico. O narrador evidencia o cerceamento sexista, né? A limitação, a autoridade da mulher financeiramente independente. E o narrador incorporou em sua ficção hábitos muito avançados para a sociedade daquele período histórico. Gente, hábitos avançados aqui não foram, né? Sinceramente, tá? E o nosso gabarito é letra D. O narrador, ele evidencia um cerceamento, uma limitação relacionada ao gênero feminino,
principalmente por uma questão financeira. As pessoas não aceitavam naquela época que a Aurélia Camargo não estivesse atrás de um bom casamento, de um bom dote, ou que ela tivesse algum tipo de independência financeira. Inclusive, o próprio José de Alencar trabalhou essas, vamos dizer assim, essas várias faces das mulheres brasileiras durante o romantismo. Uma mulher que busca ser independente financeiramente, no caso que é economicamente, né? Também ser independente politicamente também e socialmente, tá bom? Gente, eu consegui mostrar para vocês algumas transformações femininas, do barroco, do arcadismo, vindo para o romantismo. Mas como que fica o papel da mulher no realismo, no pré-modernismo, no modernismo? É super importante pesquisar. Então, estude um pouco mais, busque mais informações para você saber muito mais sobre os papéis das mulheres, né, sobre as representações na literatura. Isso com certeza vai ajudar você a responder mais questões, tá? Já estou aguardando vocês para a próxima aula, certo? E, claro, não esqueçam de visitar a nossa plataforma Eduque. Até a próxima aula!